movimentos sociais, eles reivindicam muitos prédios abandonados que existem aqui no centro da cidade para servir como moradia de pessoas sem teto. Tem um convênio até do governo estadual, da Secretaria de Estado de Habitação com a Companhia Estadual, que está já revitalizando, restaurando 2 edifícios que têm população de baixa renda. Vereadora Aline, você acha que isso pode também ser, além do que o Sirquis comentou, que é necessário trazer a classe média, mas também usar esses espaços vazios para abrigar pessoas que não têm onde morar? Poderia ser uma forma de... Não, só tem formas, tem formas e formas de fazer isso. Também. Porque eu vou me referir a uma situação concreta. Por exemplo, na Rua Venezuela, existe um prédio ocupado. E o que acontece ali é o seguinte, nós temos o Instituto Nacional de Tecnologia, o INT ali. A vocação daquele quarteirão é se converter num cluster de tecnologia, atrair investimentos de empresas de tecnologia. Então, na verdade, eu acho pouco inteligente transformar aquele prédio ocupado em residência, fundamentalmente pelo seguinte, para que o prédio possa ser reformado, as pessoas, evidentemente, vão ter que sair de lá, porque você não pode reformar um prédio com as pessoas morando dentro. Se elas vão sair de lá, elas o quê? Vão ser primeiro colocadas num local provisório para o prédio ser reformado e depois as pessoas voltarem para lá, de novo, vão ter que mudar 2 vezes. O ideal não, era ali perto, não longe, ali perto, encontrar uma solução definitiva, construir um pequeno empreendimento de baixa renda, no Nossa Casa Nossa Vida, um programa desse tipo, em que as pessoas possam ser realocadas e ter que mudar apenas uma vez e não 2 vezes, porque as pessoas não são bolas de ping-pong. Então elas saem de lá e vão para um local definitivo. E não sair de lá e ir para um local provisório para depois ter que voltar e ir num lugar cuja vocação é ser um quarteirão dedicado à empresa de tecnologia. O que eu ia dizer, concordando mais ou menos na mesma linha do vereador Sirquis, é que o importante é você abrigar essa população de baixa renda, não necessariamente nesses prédios, né? E já há uma previsão para essa região também. Dentro desse projeto, no programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, a Secretaria Municipal de Habitação está prevendo a construção de 500 unidades habitacionais ali naquela região. Então, acho que isso dá para abrigar, né, uma população de baixa renda que vai possuir a sua casa própria. Não vai estar morando num prédio, num quarteirão que tem uma vocação específica para outra coisa. Então, acho que a reivindicação da população também não é apenas ficar naquele prédio específico. Ela quer resolver a situação dela. Ela quer ter onde morar, ela quer ter o seu teto, ela quer poder viver com dignidade com a sua família. Porque uma pessoa que não tem casa é uma pessoa que não tem dignidade. Como é que você vai procurar um emprego, você não tem um endereço, você não tem como dizer onde você mora? Então, acho que todo o processo da vida de um ser humano, tudo começa com o lar, com a moradia. Né? O resto todo vem depois. A saúde, a alimentação, mas se você não tem uma casa, né, você tem a sua dignidade ferida. Então, acho que existem mecanismos de se fazer isso sem que haja um crescimento desordenado, porque essa é uma região que vai crescer, né, que vai ser ocupada. E que vai atrair diversos turistas, e que vai atrair a classe média, e que vai atrair também a população de baixa renda. Então, é preciso que isso seja feito de forma ordenada, para que no futuro a gente não venha ter nessa região problemas seríssimos que a gente já tem em outras regiões da cidade. Vereadora Lilian, concorda? Não, eu concordo, porque o que eu quis dizer, né, nesse sentido é que há casos e casos. A sua pergunta foi nesse aí onde que já está sendo feito, né? Esse convênio para que as pessoas possam pagar. Você aí tem que estudar, você não vai pegar um prédio também que as pessoas invadiram e que você pode usar para outras coisas e deixar assim, né, a coisa correr solto. Então, tem que ter um estudo. Para isso existe esse trabalho da comissão, que é também para o trabalho da comissão. Não é só para acompanhar o projeto, mas também o nosso trabalho é para a gente também escutar a população e saber dos anseios da população, o que é melhor para aquela família, o que é melhor para as pessoas que moram naquela área. É isso que eu queria saber, se a comissão tem escutado os moradores do local, se as pessoas foram consultadas para esse projeto. Nós já estamos para fazer um debate lá no local. Nós fizemos um primeiro na comissão, mas eu acho que individualmente, né, todos os vereadores que compõem essa comissão são vereadores que têm alguma atuação na região. Eu tenho uma atuação ali naquela região, a Lilian também, o Sirquis, ele foi um dos responsáveis por elaborar todo esse projeto, chamado agora de Porto Maravilha, né? Então, acho que todo mundo tem alguma identidade com a região.
Individualmente também a gente tem ouvido, recebido nos nossos gabinetes, as pessoas que influenciam diretamente ali naquela região, as pessoas que já vivem e que estão curiosas para saber o que vai mudar, o que vai acontecer. E o objetivo da comissão é exatamente esse, é propor também. Não é só acompanhar as obras, é propor, sugerir e acompanhar para saber se o que a prefeitura está fazendo de uma forma que atende às necessidades da população. Bem, nós temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Luciana. E essa pergunta é da produção e eles querem saber, o prefeito Eduardo Paes tem entre as prioridades do seu governo a aprovação da lei da zona portuária, a liberação de gabarito para a construção de prédios na zona portuária com até 50 andares. Deverá ser uma pauta polêmica em plenário. Como a comissão avalia essa matéria? Prédios de 50 andares não irão sufocar os bairros da área da Gamboa, por exemplo? Vereador Bem, depende aonde. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um pouco de gabaritofobia, que é justificável, porque a história da cidade do Rio de Janeiro tem vários abusos, na época do Marcos Tamoio, com a história dos espigões, e tem uma série de locais belíssimos da cidade do Rio de Janeiro, como o Morro da Viúva, por exemplo, que ficou completamente empachado e oculto por causa de altos gabaritos. Então existe essa reação, que é uma reação saudável, mas a gente tem que analisar o seguinte, que, na verdade, tem que haver um estudo muito criterioso e existem determinadas áreas onde não existe uma interferência grande na paisagem. Muitas vezes, quando você verticaliza, você racionaliza a questão de dispêndios energéticos, você deixa de ocupar áreas que podem ser destinadas à criação de áreas verdes. Então, o prédio alto nem sempre é ruim. Ele muitas vezes é ruim, mas nem sempre é ruim. Eu acho que nós vamos ter que nos deter muito claramente sobre esses parâmetros e analisar dois aspectos. Primeiro, se do ponto de vista paisagístico isso faz sentido. Eu acredito que ali no pátio da Praia Formosa, na Francisco Bicalho, do lado do gasômetro, do outro lado, lá da Francisco Bicalho, onde tem o canal, me parece que ali seria compatível você ter um perímetro de prédios altos. Agora, nós temos que examinar duas coisas. Primeiro, se existe um impacto paisagístico. Eu acredito que naquele ponto não. E o segundo, tão importante quanto esse, é se a infraestrutura de esgoto, de drenagem, de eletricidade para suportar isso. Eu entendo que, claro, um dos mecanismos da operação urbana consorciada é justamente prover essa área de uma infraestrutura que possa responder a isso. Então, eu acho que a comissão deve ser serena, ter a sua cabeça aberta, examinar as coisas de forma objetiva, então, e sem um a priori. Eu acho, claro, que situações onde um gabarito excessivo agride a paisagem na cidade do Rio de Janeiro, de fato, não seriam aceitáveis. Mas situações onde isso não acontece, e nós temos as grandes cidades do mundo, todas elas têm perímetros, onde você tem, de fato, prédios grandes até arranha-céus, e isso não chega a se constituir um problema, desde que haja um ordenamento urbano e uma infraestrutura bem pensadas. Bom, eu